Oi, gente, bom dia. Hoje eu vim falar para vocês sobre a história de um personagem bíblico que é muito conhecido, principalmente entre as crianças. Hoje vamos falar sobre Sansão. A história dele está lá no livro de Juízes, capítulo 13 a capítulo 16. Só por aqui, só por esses 3 capítulos, você percebe que a vida de Sansão foi curta. Por quê? Porque a sua biografia ele se resume a apenas esses 3 capítulos. O capítulo 13 conta o nascimento de Sansão e o capítulo 16 conta a sua morte, como foi que ele morreu. Para quem não sabe, Sansão ele foi um narizeu. Narizeus são aquelas pessoas é, que foram escolhidos por Deus ainda no ventre da mãe para viver um propósito traçado por ele. Então, Sansão, ele foi escolhido por Deus para um propósito definido. E esse propósito é, era ser juiz sobre Israel e também livrar os israelitas do povo filisteu. Os filisteus eram inimigos do povo de Israel. A Bíblia conta que Deus colocou o seu espírito divino em Sansão por meio da força física. Essa força física de Sansão vinha dos seus cabelos. Por isso que Sansão não poderia nem cortar os seus cabelos, nem raspá-los. E é, o que aconteceu? Durante esse tempo, a Bíblia conta que Sansão foi juiz em Israel, mas ele reinou sobre Israel apenas 20 anos. Por quê? Porque Sansão, ele teve uma vida muito curta, porque embora ele tenha um destino traçado por Deus, no decorrer do caminho ele saiu dos caminhos de Deus, ele resolveu viver os seus próprios planos, resolveu agir através das suas próprias vontades, ele foi escravo das suas próprias vontades. E ele saiu dos planos do Senhor, dos caminhos do Senhor. E por isso ele viveu pouco. Sansão era um homem muito insensato. Era um homem que. É, sabe aquele homem que age pela. Um homem ímpeto? Ele age pela emoção, ele age pelos seus desejos. Leiam lá a história de Sansão que vocês vão entender bastante do que eu estou falando. E aí a Bíblia conta que Sansão ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Dalila era uma prostituta. Sansão se apaixona por ela. Os filisteus ficam sabendo disso. Vão até Dalila e oferecem para ela, se não me engano, são 30 moedas de prata, eu não me lembro. Eu sei que foram tesouros, algo valioso relacionado a dinheiro, pedindo para ela descobrir de onde vinha a força de Sansão. E aí Dalila se faz. Dalila pergunta para Sansão de onde vinha a força dele. E aí Sansão responde a primeira vez, dá uma resposta falsa. E Dalila faz exatamente aquilo que Sansão disse que ela deveria fazer caso quisesse que ele perdesse as suas forças. Só que era para Sansão abrir os olhos dele, era para Sansão perceber que Dalila não era confiável. Porque se era um segredo e ele contou esse segredo a primeira vez, ainda que de forma falsa, se ele fosse minimamente inteligente, ele deveria perceber que Dalila não era uma mulher de confiança. Mas por que ele não percebeu? Porque a Bíblia diz com todas as letras que Sansão se apaixonou por ela. E quando uma pessoa se apaixona, ela fica literalmente cega. Ela não consegue ver um palmo diante do seu nariz. E aí Dalila pergunta para ele mais umas 2 vezes e ele continua mentindo. Até que Dalila enche tanto, falando no popular, né? Até que Dalila enche tanto a paciência dele, enche tanto o saco dele, a ponto da Bíblia dizer que Sansão, ele perdeu sua paz por causa de Dalila. E aí, para que ele tivesse a paz dele de volta, ele foi e contou para ela o seu verdadeiro segredo. E aí Dalila falou para os filisteus: olha, venham, subam. Dessa vez, Sansão me contou o verdadeiro segredo. E aí o povo filisteu
pega Sansão, amarra Sansão, fura os olhos dele, faz dele bobo da corte, faz ele de bobo perante o povo. E aí, nesse momento, Sansão cai em si e percebe, né, que cai numa armadilha. E ele faz uma única oração para Deus, dizendo assim: Sansão ora para Deus dizendo assim: Senhor, restitui minha força apenas mais uma vez, para que eu venha livrar o povo, para que eu venha me vingar, e eu morrerei com o povo filisteu. E aí Deus ouve a oração de Sansão, e a Bíblia diz assim, que Sansão recuperou suas forças, e aí ele forçou as cordas, né, que ele estava amarrado em correntes, ele forçou as correntes, e aí o templo inteiro veio abaixo. Ele morreu junto com os filisteus, e a Bíblia diz que na sua morte, Sansão matou muito mais na sua morte do que durante toda a sua vida. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que quando Deus ele tem um destino, ele tem um futuro para nós, nós vamos chegar nesse destino, nós vamos chegar nesse futuro, porque a palavra de Deus diz que Deus não sabe errar. A palavra de Deus diz que nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Mas a reflexão que fica é, sim, quando a promessa de Deus chegar na nossa vida, como é que nós vamos estar até lá? Será que nós vamos estar como Sansão? Cansados, sobrecarregados, nós vamos cumprir nosso propósito, mas de uma maneira trágica, ou nós vamos cumprir nosso propósito de forma correta, de uma forma sábia, cumprindo os princípios de Deus? Aqui fica essa reflexão, gente, porque muitas vezes nós somos como Sansão. Nós somos insensatos, Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá um direcionamento, e a gente, por causa das nossas emoções, por causa dos nossos desejos, ou até mesmo para não magoar, para não decepcionar as pessoas, a gente acaba saindo dos nossos caminhos, do caminho de Deus, mesmo sabendo que isso vai magoar o Senhor, mesmo sabendo que isso vai distanciar a gente de Deus. Ainda assim, a gente continua nesses caminhos, porque tem dificuldade ou de falar não, ou de se posicionar, ou de magoar as outras pessoas. Então, assim, a gente precisa aprender a andar nos caminhos de Deus. É como Moisés falou, né? Nós não devemos nos desviar. Não devemos nos desviar. Nem para a direita, nem para a esquerda. Devemos sempre andar nos caminhos de Deus. É fácil, não é? Porque quando a gente tem uma palavra, a gente anda sobre ela, a gente precisa se posicionar. E posicionamento exige que a gente fale não. Posicionamento exige que a gente decepcione muitas pessoas, porque a palavra mesmo diz que não dá para agradar dois senhores, né? Ou você agrada a Deus, ou você agrada a Maomon. Maomon é o deus do dinheiro na Bíblia. Até porque lá na Bíblia também diz, no Velho Testamento, se não foi Moisés, foi Josué, que diz assim: escolhe, pois, o Deus que querem seguir. Se há Deus, Deus; se for a outros deuses, outros deuses. Bem naquela época, do tempo do Egito, onde tinha outros povos, né? Os heveus, os amorreus, os jebuseus, os zeus da vida. E todos esses povos, eles eram politeístas. O que é politeísta? São pessoas que têm mais de um Deus. Eles adoram vários deuses. Então, assim, foi nesse contexto que Josué falou: escolham, pois, o Deus que querem servir. Quem é de Deus, siga a Deus. Quem é de outros deuses, sirva outros deuses. Essa passagem também se aplica a nós. Nós devemos escolher o Deus que nós devemos servir. Se a Deus, a Deus; se ao mundo, ao mundo. A palavra diz que o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Porque quando você ganha dinheiro sem propósito, o dinheiro não tem valor, o dinheiro é vazio. E você pode observar, eu tô falando a verdade, gente, é só vocês perceberem esses famosos. Quantos famosos vocês conhecem aí que morreram de forma trágica? Whitney Houston, Michael Jackson, aquela menina linda, que tinha uma voz linda, Amy House, com 27 anos.
pessoas que ganharam muito dinheiro, mas um dinheiro vazio, um dinheiro que não tinha um propósito, pessoas que é, acabaram se perdendo dentro dela mesma. Então, assim, dinheiro sem propósito, dinheiro sem um caminho, um porquê, um motivo, é vazio, não tem valor nenhum. Então, o que eu quero dizer para vocês é: tenham fé, vigiem, orai e vigiai. Não saiam do caminho do Senhor. Leiam a Bíblia todos os dias, leiam Provérbios, leiam Salmos, ouçam pregações no YouTube, ouçam louvores. Eu amo louvor, gente. Louvor é tão maravilhoso. E é isso, gente. É, não saiam do caminho de Deus, não, porque Deus é a nossa força. É Ele que nos sustenta nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E aí, de mim, se não fosse Deus, ai de mim, se não fosse se não fosse Ele na minha vida. Ele é incrível, gente. Ele é meu cajado, Ele é minha rocha, Ele é tudo. E a palavra de Deus diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se chegar um momento da sua vida em que você não está confiando em você, em que você perdeu a fé em você mesmo, lembre-se dessa passagem bíblica que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Que vocês tenham. Hoje é quarta-feira. O nosso vídeo fica por aqui. Uma excelente quarta-feira para vocês. E para quem não sabe, meu nome é Luma. Para quem está chegando agora, meu nome é Luma. Eu criei esse canal aqui para melhorar a minha dicção, a minha oratória. E estou falando sobre assuntos da Bíblia, da espiritualidade, a inteligência emocional e neurociência. Ainda não falei sobre, mas também é um tema que eu gosto muito, neurociência. Provavelmente vocês vão me ouvir falar em algum vídeo no futuro sobre neurociência. E é isso, que vocês fiquem com Deus. Uma excelente quarta-feira e um excelente meio de semana para vocês. Tchau!